Romanos, capítulo 3, versículo 23 ao 26. Diz assim a Sagrada Escritura: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos tem falado através dela. Neste momento, ó Pai, rogamos para que Teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, para que possamos entender a Tua Palavra, para que possamos nos edificar através dela, para que possamos dar toda a honra e toda a glória a Ti. Pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Amém. Podem tomar assento. Irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele é um resumo fiel do Evangelho e a síntese da genuína fé cristã. E é por causa disso que grandes teólogos e pastores do passado, como Charles Spurgeon, o Dr. Martin Lloyd-Jones, diziam que se a Bíblia se perdesse e fosse possível guardar apenas uma parte dela, esse texto que acabamos de ler, texto de Romanos 3, 23 ao 26, deveria ser prioridade máxima. E nós vamos estudar esse texto, vamos estudar cuidadosamente esse texto, vamos interpretá-lo versículo a versículo, vamos dar ênfase e um destaque especial em cada palavra-chave para o correto entendimento do texto. Vamos analisá-lo à luz de outras passagens da Bíblia e analisá-lo à luz de todo o conselho de Deus. Irmãos, esse texto ele começa, o apóstolo Paulo começa fazendo uma afirmação terrível. Que afirmação terrível é essa? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou dizer uma coisa interessante. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho é uma boa notícia. Isso todo mundo sabe. Mas o que nem todo mundo sabe é que o Evangelho começa a partir de uma má notícia. Que má notícia é essa? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É interessante que o apóstolo ele não diz alguns pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não diz muitos pecaram, mas carecem da glória de Deus. Ele diz precisamente todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem é o todos aqui? No contexto imediato da passagem, todos se refere a judeus e a gentios. No contexto remoto, à luz de toda a Sagrada Escritura, todos são todos aqueles que descendem do primeiro Adão. E por inferência, todos aqui significa, inclui a mim e a cada um de vocês. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Para reforçar o que estamos falando, para não deixar margem para dúvidas, vamos fazer a leitura de alguns versículos imediatamente anteriores, que fazem parte do contexto de Romanos 3, estão em Romanos 3. Eu falo do versículo 10 ao 18. Diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto,
Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O apóstolo Paulo aqui faz uma série de citações de livros do Antigo Testamento. Ele cita Salmos, ele cita Provérbios, ele cita Isaías. E o propósito do apóstolo Paulo aqui é encerrar a todos debaixo do pecado, dizer que todos são pecadores. Mas o que é o pecado? O que é o pecado? A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. E a segunda pergunta que se faz é: qual a gravidade do pecado? Qual é a gravidade de errar o alvo? E é importante, para entender a gravidade do pecado, é entender basicamente duas coisas. A primeira é que o pecado é uma transgressão da lei de Deus. Davi, no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento, diz no verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi, o salmista, sabia que o pecado, em última análise, ele é sempre feito contra Deus. Portanto, os nossos pecados, os pecados que nós praticamos, nós o fazemos contra Deus e diante dos olhos de Deus. A segunda coisa que é importante entender é que Deus é infinitamente santo. E o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. E a justiça de Deus requer a condenação do pecado. Uma coisa vai levando a outra. Algumas pessoas têm dificuldade de entender por que o castigo é eterno. Não é pesado demais passar a eternidade no inferno por alguns pecados? A resposta é mais simples do que se imagina à primeira vista. Se o pecado é feito contra Deus, contra um Deus infinitamente santo, ele merece um castigo proporcional. E um castigo proporcional, ele é necessariamente, infinitamente justo. Por isso, o castigo eterno. Para compreender melhor, a gente precisa conhecer melhor a doutrina do homem e a doutrina de Deus. Quanto mais se conhece a natureza pecaminosa do homem, e quanto mais se conhece a natureza santa de Deus, se percebe a distância que há entre um e outro. É por isso que o apóstolo Paulo que viu a glória do Cristo ressurreto, Paulo que foi arrebatado ao terceiro céu, ele nunca se identifica como o maior de todos os santos. Não, pelo contrário, ele se identifica como o principal dos pecadores. Porque quanto mais nos conhecemos e vemos o quanto Deus é santo, mais percebemos o quanto corruptos e pecadores nós somos. E aqui eu achei importante analisar, refutar uma frase que ela é muito popular no meio gospel, uma frase que a gente encontra em estampas de camiseta, a gente encontra publicada nas redes sociais, a gente encontra no púlpito, a gente só não encontra na Bíblia. Que frase é essa? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Qual é o problema dessa frase? Primeiro, ela não é uma frase bíblica. Isso já requer um certo cuidado. E a questão é, ela representa os ensinamentos da Bíblia? Vejamos o que diz no livro de Salmos 5, verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O termo traduzido como aborreces, no original grego, ele significa odeia. Por isso que algumas versões traduzem da seguinte maneira: odeias a todos que praticam a iniquidade. Não tem como separar uma coisa da outra. Afinal de contas, quando Deus condenará, ele não vai condenar apenas o pecado, ele vai condenar o pecador à eternidade no inferno.
O que tem que se observar do ódio de Deus é que o ódio de Deus ele é um ódio santo, ele é um ódio justo, ele é uma reação legítima aos pecados do homem. E aqui eu tenho uma ilustração que até o nosso ódio, às vezes, tem alguma virtude. Imaginem se alguém ama crianças, e eu acredito que muitos aqui amem crianças, se alguém ama criança, necessariamente tem que odiar o aborto. Se alguém ama crianças, necessariamente tem que odiar a pedofilia. Uma coisa leva a outra. Nesse sentido, o amor e o ódio não são antagônicos, eles são complementares. Não são coisas opostas, e sim coisas que se completam. Algumas pessoas dizem, Deus não pode odiar porque ele é amor. Mas, na verdade, Deus deve odiar se ele é amor. No caso, ele odeia as obras das trevas. O meu objetivo até aqui é transmitir o que o apóstolo Paulo está transmitindo nestes 3 capítulos de Romanos. Até o capítulo 3 de Romanos, o esforço do apóstolo Paulo é de colocar todos debaixo do pecado. E a imagem aqui é de um tribunal celestial, o juízo divino. Todos os pecadores sentados nos bancos dos réus. E Deus, como justo juiz, em seu trono. E Deus julgará a todos. Deus julgará aos vivos e aos mortos. Deus julgará a todos os pecados, porque todos os pecados, como dissemos anteriormente, são cometidos diante dos olhos de Deus. Inclusive aqueles pecados que nós praticamos e que se viessem a público hoje, nós sairíamos correndo daqui e talvez nunca mais voltássemos. Deus julgará esses pecados. E aqui não tem como não recordar de Hebreus 10:3, onde a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tendo isso em vista, quem escapará da ira vindoura? Quem poderá se escapar da condenação eterna? Nosso texto diz no verso 24, nosso texto base de Romanos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A mudança do cenário aqui é total. A gente está falando de um julgamento que ninguém escapará. Mas a cena muda completamente no versículo 24. Surge uma esperança, surge uma luz no fim do túnel, surge o evangelho se dando a conhecer. A palavra justificado na Bíblia significa o oposto de condenação. Trata-se de um termo legal onde a pessoa, o pecador, é declarado legalmente justo. Ele é declarado justo diante de Deus, ele está perdoado. E perdoado baseado em quê? O texto diz, Paulo diz, gratuitamente por sua graça. Os intérpretes bíblicos são unânimes em dizer que o apóstolo usa 2 palavras, gratuitamente e por sua graça, quando apenas uma era suficiente. Mas a ideia do apóstolo Paulo aqui é reforçar a graça de Deus, é reforçar que a graça ela vem inteiramente de Deus, é uma misericórdia divina. É o que o texto diz lá em Efésios 2, 8, 9, um texto muito conhecido de todos nós. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui fica claro o contraste que existe entre a graça e as obras. E fica claro também a singularidade do cristianismo. Ou seja, enquanto quase todas as religiões, a grande maioria delas, defendem uma salvação baseada nas boas obras, o cristianismo histórico, ele defende a salvação pela graça de Deus, unicamente pela graça de Deus. E a aplicação prática que a gente pode fazer aqui, uma aplicação maravilhosa, é que a graça bate de frente com a natureza orgulhosa do homem. A graça chega a um ponto de ser constrangedora. Tanto é assim que quantas vezes a gente fala no dia a dia, se
Se eu não puder pagar, eu não quero tal coisa. Se é de graça, eu não quero nada de favor. Quanto à salvação, é de favor. Se não for de favor, não será de outra maneira. A que conclusão chegamos aqui? A salvação é somente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o coração da Bíblia. A redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção significa pagar o resgate pela liberdade de alguém. Nos tempos bíblicos, a imagem aqui era clara. A imagem aqui vem do antigo mercado de escravos, alguém que ia até o mercado de escravos e comprava aquela pessoa. E Jesus nos comprou na cruz. Falaremos da cruz em breve, daqui a pouco. Mas antes eu quero frisar que a redenção é somente em Cristo, não é através de outro. Inclusive, algumas pessoas pensam que na antiga aliança, o povo de Israel, o povo de Deus, se salvava através das obras da lei e que hoje se salva com base na graça. Mas, na verdade, a Bíblia ensina, e é claro esse ensino, que toda salvação ela é através da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Os antigos, antes de Cristo, eles foram salvos pela fé no Messias que ia vir. Nós, no tempo da graça, somos salvos mediante a fé no Cristo que vem. Todo o Antigo Testamento, as obras, os profetas, tudo aquilo que acontecia na antiga aliança, apontava, de alguma maneira ou de outra, para a pessoa e para a obra de Cristo. Um exemplo que eu separei aqui é em Gênesis 22, uma história conhecida, história de Abraão, onde certo dia Deus diz a Abraão, pede a Abraão que ele sacrifique seu único filho. Abraão se dispõe, vai à cidade que Deus o indicou, e lá faz uma viagem de 3 dias até chegar a essa cidade. Eu, fazendo a leitura desta passagem, pensava o quão difícil deve ter sido essa caminhada de 3 dias. Chegando, Deus mostra um monte para que ele sacrifique Isaac. A Bíblia diz que Isaac carregou a lenha com seu pai, o que indica que ele já era bastante forte. E todos os comentaristas também, eles concordam que naquele momento onde Isaac diz: aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá para si mesmo. Isaac, ele toma consciência que ele é o cordeiro que seria sacrificado naquele momento. E ele concorda em ser sacrificado, ele não oferece nenhuma resistência. E já atado em cima do altar, e Abraão com o cutelo pronto para amolar seu filho, eu novamente compartilho o sentimento de leitura. Eu penso no sofrimento desse pai, o quanto devia estar com os olhos cheios de lágrimas, a voz embargada, o coração dilacerado, pronto para fazer aquilo que Deus havia pedido, sacrificar seu único filho. Então vem um anjo do Senhor e diz para Abraão que não faça, que agora Deus sabe que ele teme o Senhor. E a gente tende a acreditar que este é um final bonito, é o final feliz da história. Mas este não é o final. O que Isaac e Abraão cumpriram em intenção, cumpriram em obediência, Deus cumpriu em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele imolou seu filho naquela cruz em favor de nós. Estamos aqui hoje. O texto segue no versículo 25. A quem Deus, referindo-se a Jesus Cristo, no seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. A palavra-chave aqui é a palavra propiciação.
ela significa aquele ato sacrificial pela qual Deus se torna propício. O que é ser propício a outra pessoa? É simplesmente se tornar favorável. E o que significa se tornar favorável, senão que antes Deus nos era contrário de alguma maneira? Deus nos era contrário e ele se tornou propício a nós, favorável a nós, porque Deus mesmo propôs pelo sangue do Cordeiro. A ira de Deus foi satisfeita pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui sim, falaremos da cruz. Falaremos sobre o significado da cruz. E vamos tentar entender a mensagem da cruz através de 3 momentos críticos. O primeiro momento crítico é ainda no jardim do Getsemane, onde Jesus declara que sua alma está profundamente triste, triste e abatida até a morte, onde a Bíblia diz que Jesus transpirava gotas de sangue que caíam pelo chão, onde o próprio Cristo diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E a grande pergunta a se fazer aqui é: o que havia nesse cálice? O que havia nesse cálice? Algumas pessoas respondem que no cálice havia a cruz, a coroa de espinhos cravada em sua cabeça, os pregos que perfuraram seus pés e suas mãos, todo aquele sofrimento físico. Mas existe um questionamento que diz mais ou menos o seguinte: o sofrimento físico foi terrível, é verdade. Mas se a gente pensar, muitos discípulos de Cristo morreram da mesma maneira. Foram crucificados, alguns de cabeça para baixo, inclusive. Alguns foram lançados à fogueira e enfrentaram a morte com alegria, cantando salmos. Teve um reformador chamado Guido de Brès, que ele foi condenado à forca. Ele era um pastor da igreja da Holanda e os irmãos da sua igreja estavam abatidos, choravam enquanto ele estava sendo levado à forca. E ele diz: tenha um bom ânimo, porque esta noite cearei com o meu Senhor. Outro mártir condenado à fogueira estava sendo arrastado por correntes de ferro. E ele declarava: essas correntes de ferro valem mais do que fossem correntes de ouro para mim. Porque é através desse martírio que eu hoje verei a glória de Deus. Então, a pergunta aqui é: por que Jesus, diante da morte, no jardim do Getsemane, está tão abatido, está tão triste, enquanto os discípulos de Cristo, eles vão para a morte cantando salmos e louvores a Deus? Vamos avançar aqui para o segundo momento crítico, que é o ápice do sofrimento do Messias, aonde ele faz uma declaração chocante: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas, ao tentar interpretar ou responder esse brado de Jesus na cruz, dizem que neste momento Deus ficou tão triste por ver seu filho sendo o sofrimento do seu filho ali na cruz, que Deus se virou de costa. Mas a pergunta é: aonde está dito isso na Bíblia? Aonde está dito que Deus se virou de costas? O que a Bíblia diz em Isaías 53:10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Em outras traduções diz: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, referindo-se a Cristo na cruz. Portanto, irmãos, o sofrimento de Jesus no Getsemane não se explica pelo sofrimento físico, por aquilo que ficou conhecido como a paixão de Cristo. Se explica, isso sim,
porque ele passou naquela cruz um sofrimento espiritual de ser desamparado pelo Pai. Enquanto os mártires eram mortos e eram consolados pelo Espírito Santo, Jesus Cristo estava tomando o cálice da ira de Deus e ele estava tomando sozinho. Ele tomou sozinho. E ele tomou até a última gota. Tendo isto em vista, quem poderá imaginar o quanto Jesus realmente sofreu? Avançamos aqui para o terceiro momento crítico, que também é um momento de glória, onde Cristo grita do alto da cruz: está consumado, está pago. A palavra no original grego do Novo Testamento que aparece é só uma palavra que é traduzida por duas: está pago ou está consumado. Essa palavra é a palavra testelestai. Nos tempos bíblicos, ela era usada basicamente de duas maneiras. A primeira maneira é que quando um pai dava uma ordem ao seu filho e o filho cumpria com a ordem do seu pai, ele vinha ao seu pai e dizia: testelestai, a ordem que o Senhor me deu está cumprida. E é nesse sentido que Cristo do alto da cruz grita: Pai, a ordem que o Senhor me deu está cumprida, está consumado, testelestai. E o segundo sentido é quando se comprava uma propriedade e na matrícula do documento da propriedade se dava um carimbo e no carimbo dizia testelestai, está liquidado, está pago. E é nesse sentido também que Jesus Cristo, do alto da cruz, ele diz: o preço para redimir pecadores está liquidado, está pago, testelestai. Voltamos aqui ao nosso texto base. Isso tudo é o que o apóstolo Paulo está falando basicamente sobre a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A salvação é somente pela fé. Esse foi um lema da Reforma Protestante. A palavra mediante aqui, no texto, significa que é por meio da fé. A fé é um instrumento pela qual somos salvos. A fé é um instrumento, ela não é a base, ela não é o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento são os méritos de Cristo na cruz do Calvário. O texto segue, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Em Jesus, diz o texto. Este versículo, ao longo de quase 2000 anos de história do cristianismo, muitos teólogos apontam como sendo o grande dilema da Bíblia. Por que o grande dilema? Como Deus, que é santo, pode ser justo e, ao mesmo tempo, o justificador de pecadores? E esse dilema, ele só aumenta à luz de um texto de Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Diz assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que justifica o perverso, abominável é para o Senhor. Conseguem perceber o dilema? Deus declara que aquele que justifica o perverso é abominável. E o que estamos falando? Que Deus é justo e o justificador de pecadores. Aqui tem uma ilustração também que ajuda a entender o dilema. O que
qualquer um de vocês diria se o mais abjeto e vil criminoso, e os crimes, eu deixo por conta da imaginação de vocês, o mais abjeto e vil criminoso chega no dia do seu julgamento e o juiz olha aos seus olhos e, ao invés de condená-lo, diz: eu sou um juiz justo, eu sou um juiz misericordioso e vou absolvê-lo. Está perdoado, o senhor está livre. O que diríamos deste criminoso? Não ficaríamos revoltados? Qual é a conclusão aqui? Deus pode ser justo e o justificador de pecadores, porque o Filho de Deus se tornou homem, para o homem se tornar filho de Deus. Jesus Cristo, que levou uma vida santa, que é santo, ele se fez maldição por nós. Ele se tornou uma abominação por nós. Ele pegou o escrito de dívida que nos era contrário, removeu-o do meio de nós e o cravou na cruz. Essa é a resposta para um questionamento que muitos de nós, às vezes a gente se faz. Por que Jesus teve que morrer? A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Está lá em Hebreus 9, 22. Mas por que tinha que ser Jesus? Por que tinha que ser o Filho de Deus, o próprio Deus, segunda pessoa da Divina Trindade? Não poderia ser o melhor anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, qualquer outra criatura celeste ou alguma criatura criada com este fim, com este propósito? Por que tinha que ser Jesus? Para Deus ser justo e o justificador, para que a honra e a glória seja toda dele. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Porque somente Deus também poderia suportar ser implacado pela ira divina. Somente Deus tem o poder de entregar a sua vida e retomá-la. Somente Deus poderia oferecer o sacrifício perfeito. Somente Deus poderia pagar a dívida que nós tínhamos. E Ele paga essa dívida com o seu precioso sangue. E aqui vale a pena fazer outro esclarecimento. Às vezes a gente vê a ideia de que Jesus pagou um alto preço e que por Ele ter pagado um alto preço nós somos valiosos. Não, isso é um engano. Ele pagou um alto preço porque os nossos pecados eram terríveis, não porque nós éramos valiosos. Somente Jesus, somente Deus para pagar essa dívida e conquistar um crédito infinito a nosso favor. Porque convenhamos que se ele apenas tivesse riscado o escrito de dívida e depois da morte a gente deixasse de existir, já estaria fazendo muito ao nos livrar da ira vindoura, de nos livrar da condenação eterna. Mas ele faz mais do que isso. Ele transfere seus méritos para nós. Ele imputa toda a sua justiça em nós. É por isso que se pode concluir este sermão, este texto e a mensagem do Evangelho como o profeta Jonas: a salvação pertence ao Senhor. Aqui talvez caberia fazer muitas aplicações práticas, mas eu vou fazer apenas algumas considerações finais em virtude do horário. Aqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, a única coisa que se pode dizer é que converta-se. A palavra de Deus diz que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino dos céus. E aqueles que há muito já se converteram, aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, a melhor aplicação prática que se pode fazer é que se viva de acordo com tais verdades. Que todos os dias possamos dar um bom testemunho cristão,
Como fazer isso? Eis a questão. Cada qual renunciando a si mesmo, tomando dia a dia a sua cruz e seguindo ao Senhor Jesus. Essa foi a exposição de hoje, e a minha oração é que ela seja edificante para cada irmão, para cada irmã.